eu vi a mão de um homem, como se a pele fosse a bandeira dos Estados Unidos. E em cima estava escrito justiça. O que irá acontecer em menos de 17 dias em território nacional brasileiro. Todos os meios de comunicação em território nacional brasileiro vai parar só para noticiar esse feito que eu estou anunciando aqui agora. Justiça dos Estados Unidos diz que documento usado pelo STF para prender Felipe Martins é falso. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo de Jair Bolsonaro, diz esperar a divulgação dos nomes que estariam envolvidos em uma suposta fraude. Ser comprovado mais uma vez: o documento que causou a prisão de Felipe Martins é falso. Eu sonhei com um martelo e o Senhor dizia o seguinte: descerá. Ai, Deus. Descerá de uma forma repentina. E aí eu vi o nome bem grande. Surpresa. Vai sair algo que vai pegar todo mundo de surpresa. Gente, agora é definitivo. Finalmente teremos acesso aos nomes de quem fraudou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Juiz dos Estados Unidos diz: Alexandre de Moraes usou uma farsa para prender Felipe Martins. O Glenn Greenwald traz aqui uma matéria na Folha de São Paulo que vai jogar fogo naquele caso do Felipe Martins, né? E essa surpresa vai chegar de uma hora para outra, onde vai deixar muita gente perplexa. Jornais, telejornais. O Glenn Greenwald traz aqui uma matéria na Folha de São Paulo que vai jogar fogo naquele caso do Felipe Martins, né? Vocês sabem, o Felipe Martins, ele foi preso pelo Alexandre de Moraes de maneira totalmente arbitrária, né? Porque o Alexandre de Moraes queria forçar que ele fizesse uma delação premiada para corroborar do Mauro Cid que Bolsonaro teria dado um golpe, não sei o que lá. Então ele decidiu que o Felipe Martins era o cara que ele ia conseguir apertar os parafusos lá, botar no pau de arara, e ia conseguir arrancar uma confissão fraudada dele para acusar o Bolsonaro, né? Só que não deu certo. O Felipe Martins, ao contrário do Mauro Cid, mais uma vez, tá, gente, eu não faço essa comparação porque eu não sei o que ia acontecer comigo, cara. Esse negócio de tortura, ninguém sabe como é que você vai se reagir se você for torturado. Não vem com esse papo de, se fosse eu nunca não cedia, jamais eu cederia, não sei o que lá. Porra nenhuma, tu não sabe, meu amigo. Ameaçaram o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, a esposa dele, sabe-se lá que tipo de tortura que não fizeram com o cara pra ele confessar lá. Então não tem essa não, cada um reage de um jeito diferente, eu não culpo ninguém por isso. Mas o fato é que o Mauro Cid cedeu, o Felipe Martins não. Tentaram, botaram ele em solitária, botaram em presídio, fizeram um monte de coisa. O caso dele foi um caso absurdo, porque estava mais do que claro que ele não tinha ido para os Estados Unidos, né? E aí agora a justiça americana ela já tinha reconhecido que o documento era falso. Agora o juiz deu a ordem exigindo que o CBP indique quem colocou esse registro falso no sistema, por que colocou, qual foi o motivo, não sei o que lá. Ou seja, a gente vai ficar sabendo quem é que está por trás disso daí. É o que eu falo para vocês. Existia um policial, um adido da Polícia Federal brasileiro lá em Miami. Vocês lembram? Até que causou uma confusão, porque ele também conseguiu acionar o ICE para prender o Ramagem. E aí a situação ficou tão feia que ele foi expulso dos Estados Unidos e coisa e tal. Eu não sei se é esse cara. Mas tem alguns policiais brasileiros que trabalham em contato com o CBP, tá? Tem gente lá que trabalha de contato com o CBP. Não sabemos se foi isso, se foi alguém dentro do CBP que fez isso de propósito, né? O que o juiz determinou agora é que o CBP, que é o órgão é o Custom and Border Patrol, né? Que é a alfândega, né? Que você entra nos Estados Unidos aqui, mostra o passaporte, coisa e tal. Que esse órgão tem que dizer quem foi que pariu esse registro dentro do sistema. Que eles sabem isso lá tem dentro do sistema lá do CBP, tem o nome da pessoa, parece que eles já sabem quem é e coisa e tal, e agora eles vão ter que divulgar isso e o porquê que isso aconteceu. Ou seja, o caso do Felipe Martins não vai mudar, porque a prisão preventiva dele, agora ela foi convertida em acusação, mais uma vez, é lógico que é uma condenação, é lógico que foi uma condenação com base numa acusação falsa, que não tem lógica nenhuma, não teve golpe nenhum, mas no final das contas não muda a situação dele mesmo sabendo que esse documento é falso, tá? Agora, o ponto é, a gente vai ficar sabendo quem é que botou essa informação lá dentro. Foi o Guilherme Amado? Foi alguém ligado a ele? Foi alguém ligado à Polícia Federal? Alguém ligado ao Xandão? Isso daí, meu amigo, pode abrir uma porta para uma Magnitsky, ó, deste tamanho pro Xandão, tá? Juiz dos Estados Unidos diz: Alexandre de Moraes usou uma farsa para prender Felipe Martins.
Um juiz federal americano confirmou que era falso o registro migratório que foi usado por Alexandre de Moraes para justificar a prisão preventiva do Felipe Martins. E o juiz foi direto. Felipe ficou preso em decorrência desse dado falso, incorreto. Foram quase 6 meses atrás das grades. Agora, a justiça americana quer saber quem que criou o registro e por quê. Leia aqui comigo a bomba que foi revelada nessa matéria aqui da Folha de São Paulo. Justiça americana diz que é falso o documento dos Estados Unidos usado pelo STF para prender Felipe Martins. Olha o que o juiz disse, entre aspas, todas as letras aqui do juiz. Houve um registro falso feito nos sistemas da patrulha de fronteira que afetou uma pessoa de forma considerável. O governo reconhece a falsidade e a gravidade disso. O registro dizia que o Felipe tinha entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, no mesmo dia em que o Bolsonaro viajou para Orlando. Com base na premissa de que ele teria saído do Brasil e não voltado, Moraes apontou um risco de fuga e mandou prendê-lo em fevereiro de 2024. Só que a defesa apresentou provas de que ele estava no Brasil, inclusive a confirmação da Latam de um voo doméstico no dia seguinte a essa suposta viagem internacional. Pouco depois, a própria PGR pediu que ele fosse solto, mas adivinhe, Alexandre de Moraes negou. Aí em agosto, a PGR repetiu que não tinha prova de saída do país ou tentativa de fuga. Só que Felipe só foi libertado no dia 8 daquele mês. Faltava agora a confirmação oficial dos Estados Unidos e ela veio. A Agência de Fronteiras reconheceu que Felipe não entrou no país e que o registro incorreto tinha sido citado para justificar os meses de prisão. Agora, o juiz Gregory Preston, ele mandou o governo entregar documentos capazes de revelar quem que criou esse registro. E presta atenção aqui nesta fala do juiz. Aspas do juiz. Se um ato foi praticado intencionalmente no âmbito do governo de modo a prejudicar alguém, é exatamente esse tipo de situação que a FOIA foi criada para esclarecer. O que é a FOIA? É a Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. O juiz ainda não afirmou quem que criou o registro, nem que houve uma fraude objetivada, intencional por uma autoridade brasileira. É isso que a apuração americana agora precisa esclarecer. Quem está envolvido, quem fez isso, com qual objetivo. E vamos lembrar que ele foi mantido na prisão, ao que tudo indica, com o objetivo de pressioná-lo para extrair uma delação, na mesma época que se queria uma delação de Mauro Cid e de algumas outras pessoas para fundamentar as acusações e aquela perseguição contra o Bolsonaro. Já estão confirmados o registro falso, o seu uso na fundamentação da prisão e o enorme dano sofrido por Felipe. Juridicamente, isso é gravíssimo. Prisão preventiva exige um fundamento concreto. Se o risco de fuga foi construído sobre uma viagem que nunca aconteceu, essa premissa ela desmorona. Quem forneceu o dado falso ao processo? Que verificação foi feita antes de tirar a liberdade de uma pessoa? Por que a prisão continuou depois das provas da defesa e do pedido de soltura da PGR? A quem interessava falsificar tudo isso para perseguir Bolsonaro? Felipe foi condenado posteriormente pelo Supremo e voltou a ser preso por outro fundamento. Isso não transforma retroativamente o documento falso em verdadeiro, nem apaga a prisão preventiva baseada na informação falsa de que ele havia fugido. Nem afasta também todas as controvérsias sobre a condenação de Felipe Martins, de Bolsonaro, que, como bem mostrou o ministro Luiz Fux, foram fruto de uma grande perseguição. Porque existe um acúmulo de situações em território nacional brasileiro que vai ao contrário a tudo em que os Estados Unidos prega. Com a medida que tu julga serem julgados, com o mesmo critério que você usa para medir alguém, vão medir você também. Eu vi a mão de um homem. Essa mão de um homem, pulso grande e forte, estava como se a pele fosse a bandeira dos Estados Unidos. E em cima estava escrito justiça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É só viver para ver o que irá acontecer em menos de 17 dias em território nacional brasileiro. Aí sim, nós estamos caminhando para o final. Não há mais possibilidade de se prorrogar aquilo que não tem mais tempo para se prorrogar. É o final. Vocês estão preparados para o final? Espero verdadeiramente que vocês estejam preparados para o final. Eu espero verdadeiramente que vocês estejam preparados para o final. Porque verdadeiramente o final já está chegando.
Hoje a notícia é forte, bombástica, que me deixa estremecendo, é que eu ouvi da voz de Deus: Reginaldo, o final está chegando. E o final está chegando. Eu sonhei com o martelo. Esse martelo vinha com peso, bilhões de vezes, do peso que ele pesava mesmo, verbo de Deus. E esse martelo era um peso, bilhões de vezes do peso que ele tinha, esse martelo. Era algo interessantíssimo, esse martelo. E eu vi aquele martelo no sonho, e eu vi a voz de Deus que dizia: Reginaldo, saudade de ouvir esta voz, nesse timbre me chamando, Reginaldo. Eu vi. E disse: Reginaldo. Aí eu parei. Senhor, no sonho, o que você vê? Eu digo assim: eu vejo um martelo. E o que você sente quando você vê aquela parte de aço, de ferro, da cabeça do martelo? Era como se tivesse bilhões de vezes o peso desse martelo. E o Senhor dizia o seguinte: descerá. Descerá. Ai, Deus. Que coisa. Sim. Descerá de uma forma repentina. E aí eu vi o nome bem grande: Surpresa. Surpresa. Quando eu vi o nome Surpresa, aqui de um lado e bem do lado o martelo, eu vi os Estados Unidos da América, eu vi o ranger dos dentes do presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América. Eu vi aquele homem ranger os dentes, mas ele estava firme, tranquilo na dele. Ele rangiu os dentes. Vai sair algo que vai pegar todo mundo de surpresa. Viajar, passagens, hotéis e pacotes em um só lugar. Tudo com atendimento rápido e suporte de verdade. Faça sua cotação agora no WhatsApp. Opção Viagens, por terra, céu e mar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.